Bom dia, meus caros amigos. Hoje quero-vos falar de um assunto polémico. A questão que vos quero trazer é onde nasceu Portugal. É uma questão que muitos consideram resolvida, inclusivamente porque nos foi transmitido nas escolas que Portugal teria nascido em Guimarães. No entanto, para muitos historiadores, este não é um assunto completamente fechado. Inclusivamente, do concelho de onde faço parte, muitas das suas personalidades mais conhecidas, sobretudo do século passado, entre eles Vaz Ferreira e Tavares e Távora, por exemplo, conseguiram esgrimir alguns argumentos bastante razoáveis para defender a hipótese de que Portugal poderia ter nascido em Santa Maria da Feira, naquilo que na altura eram designadas as terras de Santa Maria, portanto na zona do seu castelo. Então, e porquê é que esta questão se coloca? Porquê é que se pode colocar em xeque a hipótese de Portugal ter nascido em Guimarães? Desde logo porque existe aqui uma questão de ordem filosófica que é tudo menos linear. Porque o que é isso de nascer? Bem, nós temos que reconhecer que nascer não é mais do que um processo. E, portanto, para que algo nasça, alguém teve de fazer alguma coisa para que esse fenómeno pudesse acontecer. É assim com o nascimento de uma criança, portanto, tem que existir previamente dois pais, um pai e uma mãe, para que aquela criança possa vir a nascer, e também não é linear que se possa considerar o nascimento da criança apenas e só no dia em que ela vê a luz do mundo, e do mesmo modo, por exemplo, a construção de uma casa torna-se difícil perceber quando é que a casa nasce, entre aspas. Ela nasce no momento em que é projetada? Ela nasce no momento em que é colocada a primeira pedra? Ela nasce no momento em que é terminada a fase de pedreiro? Enfim, quando é que nasce uma casa? Portanto, a questão, quando passa para o domínio de um país, não deixa de ser menos complexa. A verdade é que a batalha que existiu em torno de Guimarães foi uma fase do processo para que, no extremo ocidental da Península Ibérica, pudesse surgir um país independente. Só que aquilo que defendem estes outros historiadores que não advogam da ideia de que Portugal nasceu em Guimarães é de que essa batalha é apenas uma fase do processo. Não é o início do processo, nem é o fim do processo. E, portanto, onde é que entra aqui Santa Maria da Feira nesta discussão, digamos assim? Duarte Galvão é um cronista que escreve uma obra importante a Dom João V e nessa obra ele tem alguns trechos muito curiosos que vos vou passar a citar. Esperem só um bocadinho. Um dos trechos diz o seguinte: isto está num português mais antigo e, portanto, eu vou tentar fazer uma tradução para aquilo que seria a linguagem de hoje. Quando o príncipe D. Afonso Henriques viu que não tinha onde se acolher e que sua mãe tão pouco dele curava, segundo mal pecado muitas vezes vemos nossas mães com esposos e se tornam logo madrastas, trabalhou para lhe furtar 2 castelos. Um deles foi Neiva e o outro foi o Castelo da Feira, terra de Santa Maria. E destes 2 castelos fazia muita guerra a seu padrasto. Portanto, por algum motivo, Duarte Galvão, e para ele escrever isto certamente vai buscar a fontes ainda mais antigas, sente necessidade de dizer que há 2 castelos que estão ao lado do infante e que pelejavam, isto é, combatiam a sua mãe e, portanto, o poder do Estravo, do poder galego em Portugal. E desses 2 castelos, um é Neiva e o outro é Feira. E Feira não pode ser confundido com Faria, como alguns pretendiam dizer, porque logo a seguir está dito de forma bem clara nas terras de Santa Maria. Ora, só há uma feira que pertence às terras de Santa Maria e essa feira é a atual Santa Maria da Feira. Como tal, sendo assim, nós
percebemos, e portanto esta batalha decorre antes da batalha que se desenvolve em torno de Guimarães, e portanto, desde logo temos aqui um pressuposto de que o infante tinha uma base de apoio para combater aqueles que estavam a defender o poder galego em Portugal, naquilo que ainda não era conhecido por Portugal, e que era corporizado pelo Estrava. E essa base de apoio seria estes dois castelos, em particular o da Feira e o de Neiva. Só que é importante também reconhecer uma coisa adicional. A zona das Terras de Santa Maria era uma zona de fronteira entre aquilo que era o mundo cristão da altura e o mundo, vamos dizer assim, muçulmano, islâmico da época. E, portanto, estava numa zona de fronteira onde existiam constantemente muitas refregas, muitas batalhas. E, portanto, os homens prontos para a guerra, em particular pertencentes a algumas das famílias mais relevantes da época, que já vamos falar delas, que são os Ribador e os Marnel, estavam nesta região. E, portanto, os homens preparados para o combate estavam nesta região e certamente deram um contributo fundamental para o partido do infante poder levar por diante a sua disputa contra a sua mãe e contra o poder galego. Por outro lado, nós também não nos podemos esquecer que o infante avança contra Guimarães. Eu vou repetir isto para que fique bem claro. O infante e os seus partidários, nomeadamente a família de Muniz e dos Marnel, que estavam sediadas aqui nestas regiões, entre o Douro e o Voga, partem desta região para norte. Vão confrontar Guimarães. E eu pergunto, como é que Guimarães pode ser o berço de Portugal se o infante avança contra Guimarães? Isto é, nós não podemos dizer isto de outra maneira. Se por vontade de Guimarães não existiria Portugal. As coisas têm que ser colocadas nestes termos. Porque se o infante perdesse aquela batalha em Guimarães, na circuncisão de Guimarães, Portugal não nascia. Então, como pode nascer o país naquela batalha, se aquela batalha fosse perdida para o lado do infante, Portugal não nascia. Portanto, é em torno desta questão semântica e filosófica que se discute toda a questão. Mas, para além disso, depois, há questões mais relevantes, ou igualmente relevantes nesta análise, porque nós também não nos podemos esquecer que o infante Afonso Henriques é deixado aos cuidados de Egas Muniz, o famoso Aio, que é da tal família dos Ribador. E, portanto, ele cresce com esta família e nós sabemos depois a importância que esta família vem a ter na contenda ao lado do infante contra Dona Teresa e contra o Estrava. Igualmente importante é perceber quem eram os alcaides, isto é, os chefes do Castelo de Santa Maria da Feira. E os chefes, os alcaides do Castelo de Santa Maria da Feira foram quer os Marnel, quer os Muniz. O que quer dizer que o infante, em fase adulta, no momento em que percebe que os Estrava podem assumir um poder político mais relevante no condado portucalense, entende que tem ao seu lado aqueles também que o criaram. E que, nomeadamente, lá está, eram alcaides do Castelo da Feira. Isto reforça a ideia de que as componentes militares que estavam nesta região e que estavam sob influência direta das terras da Feira se juntassem ao infante para ir dar luta, para ir dar batalha ao Estrava na região de Guimarães. Por outro lado, nas crónicas de Dom Duarte Galvão existe ainda outra componente que é muito curiosa e que pretende demonstrar a importância que os Muniz tiveram nesta batalha. E eu vou-vos ler esse outro trecho porque é algo que está constantemente ignorado da opinião popular, porque julga-se que o infante Afonso Henriques era um combatente muito prodigioso e que não sucumbia ao medo, mas não é esse o caso. Então eu leio-vos este outro trecho. A dada altura, o infante diz que a batalha foi gravemente pelejada
e o príncipe Dom Afonso, lançado no campo desbaratado, indo ele aí a uma légua de Guimarães, encontrou-se com Dom Egas Muniz, seu aio, que o vinha ajudar. E foi com ele na batalha quando Dom Egas o viu e disse: "Que estás a fazer, senhor? Onde vindes vós?" Respondeu o príncipe: "Venho muito desbaratado, que me venceu meu padrasto e minha mãe, que estava com ele." Disse então Dom Egas: "Não fizeste bem, nem fizeste em não fazeres batalha por ti, mas tornai, e eu convosco vou, e em nome de Deus, que ali prendamos vosso padrasto e vossa mãe, recolhei-vos a vós e vamos juntos para a batalha pelejar." Respondeu o príncipe: "Graças a Deus, que assim seja." E tornaram à batalha e venceram-na, e o príncipe prendeu o padrasto e também a sua mãe. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o infante, a dada altura da batalha, vendo-a perdida, tendo, enfim, um ato de medo, foge e deixa os seus homens em combate. Dom Egas Muniz, vendo-o, recomenda que ele volte à batalha, ele vai com ele, possivelmente até com mais homens, para a batalha e conseguem vencê-la. Portanto, o cronista sente necessidade de reafirmar a importância que os Rivadouro e que o Aio tiveram em toda esta contenda. Para além disso, há outra questão que é ainda mais polémica no meio de toda esta história e que nunca ficou suficientemente resolvida ou esclarecida, inclusivamente por trabalhos arqueológicos, não sei se será este bem o termo, mas que nunca chegaram a ser realizados no sarcófago de Dom Afonso Henriques. Porque também consta da história que o menino Afonso Henriques, quando nasceu com um problema nas pernas. Um problema que era incurável na altura e que, portanto, o impossibilitava de ser um cavaleiro e o mesmo que, enfim, naquela altura não ser cavaleiro impossibilitava-o de ir para a guerra e, portanto, de ser um nobre de grande gabarito. A verdade é que, mesmo assim, segundo consta nas crónicas, o Aio, o Egas Muniz, pediu ao pai, portanto, o conde Henrique, para que ele lhe deixasse o menino aos seus cuidados. Bem, e uma determinada altura, supostamente apareceu a Nossa Senhora em sonhos ao Aio e pediu para que ele colocasse o menino sobre o altar de uma igreja, sobre o local que viria a ser uma igreja, que era Santa Maria de Carqueira, e o Aio fez isso, e a verdade é que ocorreu um milagre. Na manhã seguinte, o infante Afonso Henriques, estaria curado das suas pernas. Bem, a verdade é que até hoje ninguém sabe se deve acreditar neste milagre ou se ocorreu uma coisa muito mais mundana e profana no meio de todo este processo, que é a possibilidade de Egas Muniz ter trocado o Afonso Henriques por um dos seus filhos, que também era Afonso e era exatamente da mesma idade. Até hoje ninguém sabe, porque também nunca houve a possibilidade de fazer testes de ADN às ossadas. E para poder comparar, mesmo assim não se sabe se a ciência seria ou não capaz de o fazer. A verdade é que o Ministério da Cultura e as direções gerais associadas a esta área sempre impossibilitaram que os testes fossem feitos. E, portanto, é mais uma daquelas questões que fica na sombra, que é aquele nevoeiro típico português que ninguém é capaz de realmente resolver. No entanto, esta situação poderia explicar adicionalmente o envolvimento encarniçado dos Muniz em toda esta refrega e, acima de tudo, a importância que vieram a ter depois de se começar a formar o Reino de Portugal. Isto porquê? E aqui entra mais uma vez a importância do Castelo da Feira em toda esta história. É que aquele que foi, em tempos, nos momentos anteriores à guerra, alcaide do Castelo da Feira, que era irmão mais velho de Egas Muniz, a saber-se Irmígio Muniz, este Irmígio Muniz vem a ser o primeiro Dapifer Cúria do reino. Isto é, o que é o Dapifer Cúria? É o primeiro-ministro, o equivalente a primeiro-ministro do reino. Ora, estamos em crer que
na minha opinião, e acho que quem me está a ouvir poderá concluir, que isto não seria nada mais, nada menos do que uma paga pelo envolvimento da família Ribadouro, portanto, dos Muniz, em toda esta contenda. E, portanto, estando o Castelo da Feira de tal forma envolvido nesta batalha, e os seus homens também, era normal que, em caso de vitória, o seu chefe, ou um dos chefes do castelo, o dono do castelo, digamos assim, viesse a ter grandes privilégios futuros na construção do reino. E é isso que vem precisamente a acontecer com Hermígio Muniz, a ser considerado da Apifer Cúria, primeiro-ministro do reino, o primeiro de todos. E isto não pode ser ignorado. Para além disso, há outra questão que é até de ordem prática que não pode ser ignorada. Porque isto é assim. Se de facto Guimarães tivesse sido assim tão relevante para a fundação futura do Reino de Portugal, então era preciso perceber por que motivo é que Afonso Henriques não fez de Guimarães a sua capital. Porque é que Afonso Henriques não casou em Guimarães? Porque é que Afonso Henriques não está sepultado em Guimarães? O problema é de tal ordem grande para esta tese de Guimarães que, inclusivamente hoje, já se sabe de fonte segura que ele nasceu em Viseu. Aliás, pode-se-vos mostrar essa imagem onde se prova, aliás, o povo de Viseu já construiu uma estátua para defender essa tese, porque consegue-se comprovar com documentos de altura que no momento em que o Afonso estaria a nascer, a senhora, sua mãe, a Dona Teresa, estava em Viseu. E, portanto, ele não nasce em Guimarães, ele avança contra Guimarães, porque Guimarães representaria aquilo que ele mais abominava, possivelmente, na altura, que tinha que ser derrotado. Guimarães representava aquilo que tinha que ser derrotado. E não vale a pena vir com a tese dos burgueses, porque quem fazia a guerra eram os nobres, não eram os burgueses. E, portanto, ele não casa em Guimarães e ele não está sepultado em Guimarães, mas sim em Coimbra, e faz de Coimbra a capital do seu reino. Bem, e, portanto, onde é que entra Guimarães e a importância de Guimarães em toda esta história? Bem, ela entra muito recentemente. Isto é uma polémica recente, porque esta questão não se colocava. A verdade é que Salazar, tendo necessidade de criar mitos aos quais o povo se pudesse ligar, tinha um ministro da propaganda que tratou de o fazer. Inventou um símbolo, nomeadamente o Galo de Barcelos, que não é símbolo de Portugal, é um símbolo da peregrinação a Santiago de Compostela, e inventou um local mítico, um local físico dentro do território, ao qual os portugueses se pudessem dirigir, digamos assim, para prestar homenagem ao seu país. E então decidiu que era ali, em Guimarães, e lá ficaram então depois, futuramente, aquelas letras, aquela frase a dizer aqui nasceu Portugal, nas muralhas de Guimarães. A verdade é que o António Ferro, o ministro da propaganda, que fez isto, enfim, fez-o, mas sem grande discussão, como era normal, porque até então esta questão verdadeiramente nunca se tinha colocado. E, portanto, há ainda uma outra fala que eu vos quero apresentar, que é uma fala do nosso Presidente da República atual, portanto Marcelo Rebelo de Sousa, onde o próprio, numa visita comemorativa relativa ao aniversário da Comissão de Vigilância do Castelo, ele já sabe ao que bem, já sabe que existe esta disputa, é uma questão que anda a ser arrastada há alguns anos, e então ele, numa parte do seu discurso, diz o seguinte: não vamos discutir se o destino foi um ou outro no nascimento do Reino de Portugal. Que foi importante, foi importante. Que foi decisivo, foi decisivo. Quando decisivo, não se espera que o Presidente da República abra mais clivagens do que aquelas que já existem quanto à paternidade da fundação da nacionalidade. Seja como for, daqui partiu um apoio essencial, decisivo, no momento de ruptura que marcou a conversão de um condado num reino, passando por um principado, uma vez que era essa a denominação utilizada, princeps, e os historiadores discutiram à saciedade o que significava o princeps
e o que significava aquele período até à bula papal, que veio certificar, como era usual na época, a independência do novo reino. Ou seja, Portugal é inseparável do papel dos feirenses e, naturalmente, do local em que nos encontramos, ou seja, do castelo. Isto é, o Presidente da República, que, entre outras coisas, é o Presidente, o Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas, nomeadamente a de São Bento da Viz, e, portanto, quando fala sobre isto, sabe do que está a falar. E se ele próprio diz que dali partiu um contingente fundamental para aquilo que veio a ser o combate que deu origem, depois, posteriormente, à criação de Portugal, se ele próprio diz, com fundamentações, certamente, quem somos nós para o negar? E depois ele coloca aquela outra questão que vos falei do início, que é do processo, que é a velha questão, quando é que nasce Portugal? Nasce em 1128? Nasce em 1143? Nasce em 1179? Bem, se há um início, se há uma ideia, essa ideia, o mais certo é que tenha nascido aqui nestas encostas entre o Douro e o Volga, impotenciada por estas famílias, os Muniz e os Marnel, e o momento foi propício para que estes se juntassem ao infante nesta contenda. E, portanto, se pode dizer que Portugal nasceu em Guimarães, eu estou em crer que também em Santa Maria da Feira existem motivos suficientes para se defender a tese de que a nascer foi aqui. Porque foi daqui que se iniciou a contenda. Foi daqui que partiu a ideia. Foi daqui que partiu o contingente para o combate que veio a ser decisivo. E recordar que se há algo que tinha que acontecer em Guimarães era derrotar aquilo que significaria Guimarães. E por fim, voltar a dizer que, por vezes costuma-se dizer isto, então, mas se isso é assim, a presúria que veio a ser criada pelo Vímara Peres, enfim, também poderia ser considerado o início de Portugal. Não, porque o Vímara Peres era submisso ao rei de Castela. Tal como os condes, tal como o pai de Afonso Henriques era submisso ao rei de Castela. E, portanto, não existia sequer, não germinava sequer as sementes da rebelião. Portanto, a ideia de rebelião tem de ter uma origem. E ela, certamente, nasce, brota aqui, nesta zona de constante combate entre o cristianismo e o islamismo, e daqui, depois, é uma base de apoio fundamental para que o infante possa vencer esta batalha. E, portanto, enfim, é uma questão polémica, eu sei. Começou de Santa Maria da Feira e as pessoas de Santa Maria da Feira ouvem muitas vezes falar disto, mas não percebem porquê. Enfim, é um pequeno contributo na senda de Vaz Ferreira, Tavares e Távora e de outros esforços que eu sei que vão sendo desenvolvidos pela Câmara Municipal, mas de forma mais discreta, para que também possamos levar a nossa avante, porque, em abono da verdade, Portugal também nasceu aqui. Obrigado.